todos que estão participando do nosso evento. É um prazer ter todos aqui hoje. Muito obrigado pela participação. Queria aproveitar aqui para cumprimentar não só os participantes, quem está do outro lado nos assistindo, mas cumprimentar o meu amigo Sandro. Tudo bem, Sandro? Tudo bom, Fabio? Tudo jóia, por aqui tudo jóia. Foi um prazer compartilhar esse dia aqui com você. Deixa eu me apresentar, começando a me apresentar. Meu nome é Fábio Camparini, eu sou fundador e CEO da Smart Cell Pro. A Smart Cell Pro é uma startup focada em ajudar o varejista a fazer uma gestão eficiente baseada em dados, tomar decisão baseada em dados de forma eficiente para gerar massa de margem e capital de giro para a operação. Então, prazer estar aqui com vocês, principalmente agradecer a Cates por esse incrível evento inovador, o Expo Super Cates Online. A Expo Super, a Cates Online, é promovida pela Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS, e é a primeira nessa modalidade no Brasil. Muito bacana o evento, super inovador, e o evento conta com uma feira de produtos e serviços além do congresso, e onde o congresso tem mais de 60 profissionais envolvidos, em cerca de 30 palestras e painéis distintos, ou seja, uma excelente oportunidade para você acelerar os seus negócios, promover aprendizados e encontros virtuais muito legais, que vão ser muito proveitosos, tenho certeza. Hoje nós temos um tema bastante interessante, um tema muito atual, que nos últimos anos vem ganhando muita relevância, e o nosso tema hoje é as armadilhas na guerra entre o atacarejo e o supermercado. E eu acho que todos devem estar se perguntando, né, como isso está se dando no mercado, como essa competição saudável está acontecendo. Então, como se posicionar frente a tudo isso, e hoje a gente vai falar bastante desse tema, uma pessoa conhece muito sobre isso, e a gente vai passar um pouquinho sobre esse tema, principalmente sobre toda a análise do posicionamento estratégico entre atacarejo e supermercado, os custos dessa operação que estão envolvidos, são modelos de negócio distintos, e principalmente como ganhar essa guerra. Né, olhando na perspectiva do supermercado e também do atacarejo, quais são essas diferenças e onde estão as vantagens competitivas em tudo isso. Então, para isso eu queria convidar o meu amigo Sandro Benelli para se apresentar e falar um pouquinho do tema. Bem-vindo, Sandro. Bom, pessoal, eu quero em primeiro lugar agradecer o Fábio e agradecer o convite da CATS, mandar um super abraço para todo supermercadista aí de Santa Catarina, estado que eu amo muito e morro de inveja pelas praias que tem. E eu acho que Santa Catarina hoje em dia é um dos expoentes na geração de qualidade de material de supermercado. Gera muita novidade, gera coisas que a gente faz testes, etc. Então, assim, eu tenho um prazer, um orgulho imenso em estar aqui. Bom, atualmente eu sou CEO do Veran. O Veran é uma rede de supermercados que fica na franja de São Paulo, fica no Alto Tietê, que é uma região assim grudada na Grande São Paulo. Eu tenho mais de 30 anos de varejo, trabalhei em grandes empresas, trabalho em empresas de tamanho médio e pequeno nos últimos 7 anos como presidente, a quarta empresa que eu sou presidente de empresas desse tamanho. Tenho experiência de ter trabalhado na França, já fui CEO de uma rede de supermercados em Angola e, puxa, já fiz um monte de coisa pela vida fora aí. Espero poder colaborar. Eu acho que esse tema é vibrante, esse tema tem muito mistério e, como a gente falou, tem armadilha, casca de banana, é bom a gente tomar cuidado para não pisar. Espero que não esclareça tudo. Se não esclarecer, no final tem meu e-mail, vocês mandam as perguntas lá e o que eu souber eu respondo hoje, o que eu não souber eu respondo depois para vocês aí via o time da CATS, tá ok? Bom, vamos lá. Posso compartilhar a apresentação já, Fábio? Vai lá, fica à vontade, Sandro. Pessoal, vou compartilhar a apresentação aqui. Se der alguma zebra, vocês me perdoam, mas eu vou me esforçar para fazer tudo direitinho aqui, hein? Vamos lá. Bom, eu acho que agora está todo mundo vendo a nossa apresentação. Eu não estou me vendo, mas, Fábio, está tudo ok? A apresentação está aparecendo para todo mundo aí? A apresentação está entrando agora, só mais um minutinho, Sandro. Agora sim, agora está Ok. ótimo, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Bom,
Primeira coisa é realmente falar quais são as armadilhas. Eu vou tentar ser breve, mas eu vou parando uma a uma para que a gente possa discutir alguns detalhes que eu acho muito importantes nesse conceito. Primeira coisa é a seguinte: supermercadista não pode querer competir no preço com o atacarejo. Isso é uma grande bobagem. Não façam isso. Isso não é o caminho. Esse caminho eu vou antecipar para vocês. Seria a última fala, eu falo agora. Esse é o caminho da morte. Querer competir no preço não dá. Como a gente vai ver um pouco mais para frente na estrutura de custo, na estrutura de margem, o atacarejo ele é feito para competir no preço. O supermercado não é para competir no preço. Então, sugestão inicial: a guerra não é por aí. Segundo ponto, a gente não pode mais se iludir que por mais que você faça um trabalho excelente, pelo melhor trabalho que você possa fazer, que o cliente vai ser só seu supermercadista ou que vai ser só do atacarejo. Não vai acontecer. É importante a gente ter na cabeça o seguinte: existem momentos de compra diferentes, existem propostas de valor diferentes, e você tem que pegar o cliente do supermercado quando ele está no momento de comprar de supermercado. Isso é importante a gente ter em mente, porque tem pessoas que querem gastar uma fortuna em propaganda, em promoção e etc., achando que aí ele vai fidelizar. Hoje em dia, essa história de fidelização, ela não é que é uma coisa ultrapassada, mas a gente já convive que o cliente, ele vai no momento ou na jornada de compra em vários lugares. Então, assim, você tem que fidelizar ele no momento que ele está querendo um supermercado. Aí sim é quando você tem que pegá-lo. A outra coisa que eu acho que não vale a pena fazer. Eu tenho visto muitos supermercados por aí fingindo que o supermercado dele é um atacarejo. Começa a achar que é só colocar a rack lá, colocar a caixa, empilhar a caixa, tirar serviço e vai funcionar. Pessoal, não vai funcionar. O conceito é diferente. Se você tem um ponto e você está convencido de que você quer transformar ele no atacarejo, converta 100%. Começa do zero, porque até a mentalidade do nosso time de compras, ele é voltado para ser compra de supermercado, não é de atacarejo. Então, não finja que o seu supermercado é atacarejo, não faça uma coisa híbrida, não faça um Frankenstein, porque aí você não vai atender nem o cliente do supermercado e nem o do atacarejo. Dá para converter? Dá para converter. Precisa de muito estudo, mas aí precisa ir do zero e não tente fazer isso sem ter um especialista em atacarejo para te apoiar. É bobagem, é perder grana, é dar um tiro no escuro, olha, é ir para a morte certa. O segundo ponto é, não dá para a gente achar também, voltando no primeiro, se você quiser competir no preço, que você vai jogar a conta no colo do fornecedor. Ele não vai pegar. Deixa eu dividir uma coisa com vocês. Eu já fui conselheiro da Bombril. Então, eu já estou do lado de cá há 30 anos, já tive um pouquinho do lado de lá. E fui conselheiro também de uma rede de supermercado aqui em São Paulo, que chama Lopes. O que acontece, pessoal? Do lado da indústria, do lado do nosso fornecedor, ele tem tabelas e canais de fornecimento. O canal atacarejo, o canal cash and carry, a gente chama do nome que a gente quiser, tem uma tabela de custo, porque os contratos são menores, o trade market é menor, a exigência que a gente faz do fornecedor é menor. Então, a guerra lá, o nome da guerra lá é volume. Então, se você quiser jogar isso no colo do fornecedor, ele vai falar assim, cara, não vou pegar isso, não é para mim, você é supermercado, você não pode ter preço. A não ser que você queira se transformar no atacarejo. Aí vai na linha anterior. Não adianta fingir. O fornecedor é esperto. A gente tem que dizer assim, montei um negócio novo, outro nome, começa do zero, aí sim ele vai te encarar como atacarejo e aí ele vai te colocar na tabela do canal atacarejo. Você vai ser um key account atacarejo se você for grande, você vai ser um canal atacarejo se você é pequeno. Mas simplesmente chamar ele, jogar a conta no colo dele, vai por mim, não vai funcionar. O segundo ponto, desculpa, o próximo ponto é o seguinte: com tudo isso que a gente está falando, não adianta também ignorar o atacarejo. Tem gente que fala assim: não, o meu supermercado é super bom, eu estou bem posicionado, eu presto serviço, eu sou famoso, eu sou conhecido, eu tenho contato com toda a comunidade, a gente vai chamar dos stakeholders, né, que é todo aquela quantidade de gente que está em volta da gente, seja fornecedor, cliente, parceiro, comunidade, eu não preciso fazer nada. Não façam isso. Não ignorem. Não vão por esse caminho, porque esse caminho também é um caminho muito ruim. O que é importante? Reforça aquilo que você é forte, entenda o seu concorrente, entenda quem está chegando, entenda a proposta dele e vá no ponto fraco dele. Reforça o seu e vai no ponto fraco dele. Mas não ignore, não fique soberbo falando, bom, não preciso fazer nada. Não, esse é o bom momento para você reforçar o que você está fazendo bem feito, mas checa o que você está fazendo bem feito. Sabe? Vai desde você dar uma olhadinha lá, se o serviço que você está dando, sei lá, se tem uma cancela pegando o ticket na entrada do seu estacionamento, o banheiro que você oferece,
o cara que está fazendo o fatiamento lá dos frios, o que está lá desmontando o dianteiro ou traseiro, preparando a carne, se ele está atendendo bem, porque é aí que você vai ganhar a guerra. Então, assim, de jeito nenhum, caia nessa armadilha de falar, sou bom demais, não preciso fazer nada. Isso é ruim. Bom, primeira razão que eu acho que a gente não pode querer brigar no preço. Essa é uma estrutura média de despesa total de um supermercado. Tem supermercado, tem despesa total menor? Tem, depende do seu tamanho. Tem despesa total maior? Tem também, depende do seu tamanho. Mas esse intervalo, esse range aí de 22 a 25 é bem representativo. Só que o atacarejo é 10 no máximo. Um atacarejo puro, como um açaí, como um atacadão, ou como outros grandes que tem aí pelo país, é 10 no máximo. Daí você precisa trabalhar com uma margem PDV de 24, 20, 24, e o cara trabalha com 15 ou menos. Por quê? Porque você vai compor aí o teu resultado com um contrato entre 5 e 8, e aqui eu não estou falando de logística, tá? Estou falando só de contrato total das verbas, que pode ser sell-in, sell-out, pode ser verba incondicional, que são verbas de crescimento, etc. Mas ele pede 3 no máximo, e tem atacarejo que está pedindo 1. E uma outra conta que para nós é muito importante, a gente sempre tem um aluguel, um número mágico aí que não pode passar de 2, mas hoje está mais perto de 1,5, 1,2, só que eles pagam no máximo 1. Assim, e se eles fazem um contrato daquela construção para poder utilizar, que a gente chama de build to suit ou build to suit, depende do gosto da pronúncia, normalmente o que eles fazem para ficar mais barato? Eles dão um terreno, aí o cara vem e constrói, e aí isso aqui cai para 0,4, 0,45. Então, assim, não dá para entrar nessa briga de preço. O outro ponto muito importante é que o modelo de operação é completamente diferente. O sortimento do supermercado, ele é maior e ele tem que ser maior. Ele tem que ter uma variedade grande. E quando eu digo estável, não é estável do ponto de vista de você não pôr novidade. É estável que você não pode ficar pondo coisa e tirando coisa. O cliente que vai no atacarejo, ele aceita mais só ter as marcas básicas. E quando eu digo básica, não é a primeiro preço. É a marca grande, a marca líder, mas ele só tem as principais. E ele vai ter muita oportunidade, ele vai ter muito in-and-out. Então você pode ver uma marca de arroz, de açúcar, de uma coisa que você nunca viu na sua vida, ele vai ter lá por quê? Porque para ele tudo é uma questão de volume. Ele negocia volume, tem preço, tem oportunidade, ele põe para vender. Então na mercearia você vai ter muito mais sortimento numa mercearia do supermercado, mas em geral no atacarejo você vai ter vários tipos de embalagem. Você vai encontrar muito mais embalagem econômica, por quê? Porque ele trabalha para transformador, ele trabalha para pequeno varejista, trabalha para grandes famílias, então ele vai ter algumas embalagens que, de novo, meu conselho, não ponha no seu supermercado. Eu já vi gente querendo montar seção para transformador no supermercado. Pessoal, não funciona, o cara não vai te procurar, você não vai ter preço, vai aumentar teu estoque, vai parar teu estoque, vai estragar teu fluxo de capital, não faça isso. Perecíveis, para mim, é o nome do jogo. O perecíveis do atacarejo, ele não tem serviço, porque como ele trabalha para reduzir custo, para eles tudo é redução de custo, tem que ser produtivo, não pode ter custo, etc. Ele tem que ter tudo para que você se sirva, ele não pode ter o serviço. O nosso supermercado aí tem a grande janela de oportunidade, é dar serviço, mas um serviço de primeiríssima. Muitos supermercados, inclusive, quem é mais antigo aí vai entender o que eu vou falar, ao invés de ir no açougue estar comprando caixaria, tem gente que está voltando a desossar. Tem gente que está voltando a ter o tendal lá, o cara compra dianteiro, compra traseiro, compra uma banda de suíno, está voltando a desmontar. Eu não estou sugerindo que vocês façam isso, mas é uma questão de vocês fazerem conta, porque isso também é um serviço. O cliente tem aquela visão da carne fresca, porque ela é fresca. As caixarias geralmente são congeladas. Você compra congelada, descongela e retalha aqui, já está no Cryovac. Mas o perecíveis que você pode ter todas as sessões, um FLV maravilhoso, ele geralmente só tem o básico, só vai ter a commodity do FLV, sendo muito justos, os atacarejos agora estão melhorando, mas ainda estão muito longe de ter todo aquele sortimento que você pode dar. Quarta gama, que são as frutas já pré-processadas, quinta gama, que são as frutas já pré-cozidas, prontas para servir, ou salada de fruta, ou suco. Por quê? Porque ele não pode fazer esse encantamento, porque ele não pode pagar essa conta. Bom, uma outra coisa que é super importante, que eu também não aconselho fazer, tem gente que eu já vi fazendo, eu desaconselho, então no meu supermercado eu vou botar 2 preços na etiqueta. Se o cara comprar uma caixa, eu vendo por X, se ele comprar só um, é X mais um pouquinho. Não façam isso é bobagem. Você só vai confundir a cabeça do teu cliente. Quando tiver promoção, então, você corre o risco de ter 3 preços. Minha sugestão, foca
naquilo que você faz melhor e tenha um preço competitivo. Competitivo não é o mais barato, como eu falei, não queira vender barato como atacarejo. Tenha uma visão do preço médio dos outros concorrentes do supermercado e você vai precisar compensar isso com oferta de valor, como eu disse, sortimento, serviço, atendimento, etc. Uma coisa muito importante da operação, por isso eu bato para a gente não se iludir de achar que dá para fingir que o supermercado é atacarejo. Eu tenho visto grandes redes que estão cometendo um erro que vale muito ficar atento. O comprador que compra para atacarejo, ele não tem a mesma cabeça do nosso comprador. O nosso comprador, ele tem foco em ficar negociando toda hora a oferta no box, que é o selinho ou sellout. Ele vai toda hora querer discutir com o cara do trading ou fazer trade, ou mesmo que você tenha uma pessoa de trading lá na sua equipe. Ele tem todo ano a preocupação em aumentar um pouquinho o contrato, dar um totozinho para cima. Então, ou seja, ele tem uma cabeça diferente e ele tem que estar voltado e ter tempo para toda hora ficar olhando as inovações, introdução de produto novo, vendo o que é embalagem, o que é produto de gama diferente, o que são famílias diferentes, etc. O atacarejo não é isso, é volume e oportunidade. É volume, volume, volume e oportunidade. Eu não estou dizendo que no supermercado a gente não quer volume, não quer oportunidade, mas o foco é muito diferente. Você pegar um comprador que está acostumado, ter o cacuete de comprar para o supermercado, por ele para comprar para atacarejo, a chance de dar ruim é muito grande. Estoque está uma outra coisa da operação, acho que não vai perder muito tempo. A gente sempre tem estoque na loja, que tá na loja, tá na retaguarda da loja, tem no CD. O atacarejo, geralmente, a entrega é loja a loja do fornecedor, o estoque é a própria loja, então isso tem economias operacionais. O cliente, isso é o mais importante. O cliente do supermercado é o shopper, é o cara que está lá todo dia na tua loja comprando para ele consumir, ou comprando para alguém consumir. E o atacarejo é igual? Não, o atacarejo, além desse cara, ele também tem o pequeno transformador, o dogueiro, o pizzeiro, etc., e também tem o pequeno comerciante, que se atende, que se atende não, que se serve, que é atendido atacarejo por vários motivos que a gente vai ver aí na frente. E por último, os ativos são diferentes, por isso que eu falei, quando você vai converter uma loja, precisa ter muito cuidado e não se iludir para não fazer uma conversão que você vai ficar com uma coisa pior do que você tinha antes. A localização do supermercado geralmente é uma coisa mais urbana, mais bairro, um local de mais movimentação de passagem. O atacarejo, pelo tipo de tamanho da necessidade de terreno, de movimentação, de receber VUC, de pequenos caminhões, caminhonetes, etc., tem que ser em local de vias rápido acesso, vias mais largas, então dificilmente você vai encontrar o cara encravado lá no bairro. Tem, mas é raro. Em geral, eles procuram estar nas grandes vias, mesmo nos municípios menores. Isso me lembra muito o processo de introdução de hipermercado aqui nos anos 70, 80. Era assim, é tudo via de acesso, mesmo que afastado. A área total vai variar muito, mas vai ser entre 3 e 5 mil, depende do tamanho da sua loja, estacionamento e a parte de retaguarda. E um atacarejo, no mínimo, vai precisar de 10 mil metros quadrados, porque tem que ter, no mínimo, umas 300 vagas. E a área de vendas está caindo, mas hoje já está entre 5 e 6 mil metros quadrados. Estacionamento, você pode ter nenhuma vaga de estacionamento no seu supermercado, dependendo de como é que ele está implantado, mas tem estacionamento de 50 até 100 vagas, e o atacarejo com menos de 100 vagas você provavelmente não vai ver. Eles querem ter isso ou mais, porque ele se dimensiona para o pico nessa situação. Bom, e o custo de construção do metro quadrado do supermercado, em geral, é mais caro. Em geral, você tem mais preocupação com o piso, o forro, etc. E antigamente era mais caro ainda comparado com o atacarejo, porque os primeiros atacarejos, vocês vão se lembrar, não tinha nem ar-condicionado. Hoje em dia o galpão está melhorando, mas eu brinco, é um galpão com ar-condicionado. Bom, tá bom. Então já comentamos quais são as armadilhas, já comentei o porquê não cair nessa neurose do custo ou de querer fingir que a sua loja é um atacarejo porque não é. O que a gente faz então para ganhar essa guerra? Porque eu acho que essa é a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo. Ok, o cara montou do meu lado, e agora? O que eu faço? Bom, primeiro, pessoal, você tem que entender que nem você, nem ele, por melhor que seja o atacarejo, ninguém vai levar todos os clientes. Ninguém vai levar tudo. O supermercado, ele segue muito relevante no dia a dia do consumidor. Primeiro, porque o atacarejo tem um papel super grande no abastecimento. O supermercado tem também, mas é inegável que o atacarejo tem um papel maior. Mas na reposição, o atacarejo ele não atende. Ele não vai ter todas as marcas que você pode oferecer de higiene, de limpeza e de beleza. Ele não vai ter os FLVs que você tem que ficar
vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Quem é do ramo vai entender bem. Cara, padaria, o cara tem que ir na sua loja todo dia. FLV, o cara tem que ter no mínimo uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Açougue, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, atacarejo não tem isso. Atacarejo, o cara foca no volume, ele não pode ir lá comprar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, porque esse consumidor ele vai perceber que aí não é econômico. E o pessoal do atacarejo, sabendo disso, só se preocupa no grande foco, ele não vai ter todo o sortimento. Então, assim, a relevância do supermercado é onde a gente tem que se focar, e ela não acabou, e pessoal, não vai acabar, não importa o tamanho que o atacarejo tenha no nosso negócio, o nicho do supermercado ele sempre vai continuar existindo. A outra coisa, a gente tem que ter um sortimento estratégico. Você tem que ter as novidades, as famílias de produto, que são as famílias que elas estão sendo colocadas como as da moda, ou como as tendências novas, ou como as que vão trazer talvez o melhor resultado de saudabilidade, ou de longa vida, ou de melhor qualidade de vida para o cliente. Há também as que te dão praticidade, sempre pensando em atender as famílias que têm cada vez menos tempo, pensando em atender as famílias que são singles. Então, acho que a gente tem que se preocupar com isso. Nesse momento de pandemia, cresceram muito o consumo dos produtos de higienização, cresceram muito os produtos de consumo pronto, porque as pessoas estão dentro de casa. Então, assim, o teu sortimento, ele tem que ser completamente estratégico. Contra o sortimento do atacarejo, que é um sortimento básico, é para resolver o básico. Então, assim, de novo aqui, vai na brecha e no buraco que o teu concorrente deixa. Outro ponto, perecíveis é a chave. Como eu falei agora há pouco, o perecíveis aqui é muito importante. É aí que você vai se diferenciar. Tem que ter aquele perecíveis impecável, pelo menos naquilo que é serviço. FLV, se você tiver peixaria, foi importante na peixaria, no açougue e uma rotisserie, se for o caso da tua loja. O perecíveis industrializado, vale a pena você pensar como se fosse uma outra área de mercearia, onde, embora ele industrializado, em geral, o atacarejo vai ter muito menos sortimento que você. Então, assim, tenha mais sortimento, que mesmo no PAS você vai se dar melhor. Ofereça uma manteiga diferenciada, um suco diferenciado, mas procure ter coisas naturais que são produzidas na sua loja, salada de fruta que você trabalha lá, suco que você trabalha lá. Então, assim, a chave do grande sucesso aqui é o perecíveis, porque o sortimento estratégico, se tiver um outro bom concorrente do teu lado, isso ele pode te copiar, mas o perecíveis ele não pode. Se você tiver um bom açougueiro, o bom açougueiro é o seu açougueiro, não é o outro. Então, assim, é aqui que você vai se diferenciar. Em relação a serviço, pessoal, é serviço, serviço, serviço. Pensa no seguinte, o atacarejo não dá serviço. É um local que tem dia, o volume deles é tão grande, tem fila na porta. Quando o cara sai, o cara checa a compra dele. É uns carrinhos grandes que não ajudam a gente. Vários não aceitam todos os cartões de crédito. Restrição de pagamento. É uma complicação. Aí você vai me dizer, puxa, mas por que o cliente vai lá? Porque na proposta de valor, o que está na cabeça do cliente é isso. Mas quando ele vai na nossa loja, não é isso. Ele quer a loja bem abastecida, pouca ruptura, a loja limpa, o banheiro limpo, um atendimento importante, a gente tem um atendimento cortês. É, usem uma arma que o atacarejo ele usa como ferramenta, mas é uma ferramenta nada estratégica, ele usa como ferramenta operacional, que é aceitar cartão como meio de pagamento. O cartão, para a gente, é uma estratégia muito grande. Você pode dar muito serviço pelo cartão, você pode vender serviço pelo cartão, e o cartão ele pode te dar grandes possibilidades, não é só parcelamento, prazo de pagamento, etc. Usa o cartão, pensa no cartão como te dá serviço. Bom, outra coisa importante é o atacarejo. Você vai ver que são poucos atacarejos que vão ter é, um plano de fidelidade, poucos atacarejos vão estar muito preocupados com CRM, poucos atacarejos vão estar preocupados com app, poucos vão estar preocupados com e-commerce. Eles estão começando a se mexer nisso? Estão, mas de novo, eles não estão focados, a estrutura de custo, o modelo financeiro e mental não está preparado para falar assim, o Sandro gosta de vinho tinto argentino. Ele não está preparado para isso. Talvez chegue lá um dia, pode chegar, mas eu vou me surpreender se isso acontecer. Ele vai se descaracterizar. Não é assim que eles pensam, pelo menos a maioria. A gente tem que pensar assim. A gente tem que pensar em fazer o bem feito para todo mundo, mas individualizar, fazer o seu CRM entender aquilo que o teu consumidor quer, quando ele quer e como ele quer. A gente precisa conhecer o shopper, nem que for para entender quais são as coisas que eu atendo e quais as que eu não consigo atender, porque o meu modelo é diferente. Focar no relacionamento. Focar no relacionamento não é simplesmente mandar para ele uma compra específica para ele, é muito mais do que isso.
É tentar entender o que ele espera da gente, é se comunicar no aniversário, é se comunicar numa oferta, mas é se comunicar também numa outra coisa que não tenha necessariamente uma data fixa e surpreendê-lo, dizer: "Olha, lembrei de você, faz tempo que você não vem aqui, lembrei de você". Então, assim, a oferta aqui, ela tem que ter aquela oferta que a gente faz para todo mundo, de folheto, televisão, etc., mas foquem muito na individualização das ofertas. Isso é uma grande diferenciação que, de novo, o atacarejo não vai fazer. Outra coisa, a parceria do fornecedor com o atacarejo em geral é no volume e no preço. Mas para ele lançar produto, para ele lançar família, para ele se diferenciar, para ele fazer grandes campanhas, ele vai vir no supermercado, ele vai vir na gente. Então, muita atenção nessa parceria com o fornecedor. Cuide muito da gestão de categoria. Veja aquilo que o fornecedor pode te ajudar. Veja como ele pode te apoiar. Não estou falando para você largar suas categorias na mão do fornecedor, mas eles têm conhecimento, pode te apoiar. Se alia ao trade marketing deles. Se alia ou pelo menos analisa essas opções que estão surgindo muito interessantes no perecíveis de store em store. Vale a pena dar uma olhada nisso, porque isso é uma coisa que não tem nem como ser oferecido pela indústria para o atacarejo. Ele não tem local para montar um store em store, ele não tem interesse nisso. Ele não quer estar amarrado numa marca. Então, eu acho que é bem importante essa oportunidade. Bom, depois, pessoal, se você quer que o seu time preste um serviço, seja cortês, atenda bem, cuida do seu time como você gostaria que ele cuidasse do seu cliente. Então, se você quer que o cliente seja rei, trate o seu time como rei. É esse cara que está aí do seu lado que vai fazer a diferença. O cliente que vai no supermercado, ele espera um tratamento diferenciado. O cliente que vai no atacarejo não espera, ele não está preocupado com isso. Na cabeça dele, ele vai ali para comprar rápido, sair rápido e ir embora. Ele não está preocupado nem com o sorriso, nem com um bom dia, boa tarde para o senhor. E por último aqui, como ganhar a guerra, é focar nas inovações que o supermercado, pelas próprias características, tem que estar antenado, mas que possibilita a ele que esteja bastante antenado. A gente tem que focar no e-commerce. Eu não vou perder muito tempo no e-commerce, porque todo mundo já passou por isso agora na pandemia, mas foco nos apps, foco naquilo que você pode oferecer de compra de opção, etc., via WhatsApp. Procure entender se as plataformas interessam para você ou não, se você quer estar numa plataforma de um cara de entrega, ou se você pode estar no marketplace vendendo coisas pelo marketplace que a sua marca pode oferecer, mas você não quer ter no teu sortimento. Vou dar um exemplo. Chega agora, eu vou ter Black Friday. Na minha rede ou na maioria da rede do supermercado, a gente não quer ter eletro pesado, mas se a tua marca é forte, você está no marketplace, o cara entra na tua loja e pela tua loja ele vai comprar uma geladeira. É você que está vendendo? Não, é o marketplace. Você vai ganhar um FII, você vai ganhar uma comissão por isso. Então, esse tipo de inovação, essa diferenciação, a gente tem que fazer. Isso o atacarejo não tem tempo, não é do modelo, não vai fazer. Bom, são esses os itens para ganhar a guerra? São alguns, pessoal. O tempo é meio curto, a gente tem que ser breve. Eu sei que eu estou falando bastante bem rapidamente, mas é importante a gente focar aqui. Quanto mais coisas você procurar que você tem e que o teu concorrente não tem, foca nisso, porque é a grande diferença. Última reflexão, que é para a gente não se enganar. Primeiro, o cliente, ele não vai ao atacarejo só pelo preço. O cliente já se acostumou com o modelo atacarejo. Esse modelo, que na Europa ou fora do Brasil em geral a gente chama de cash and carry, que é pague e carregue, pague e vá embora, ele é um modelo que tem muito a ver com racionalização. Né? Racionalização é uma coisa que o cara não precisa ser rico ou ser pobre para fazer. É um estilo de pensar, dizendo: olha, eu não preciso de toda essa sofisticação, não preciso de todo esse frufru, não preciso de todo esse serviço. Eu quero é pagar barato e com o que sobrar com o meu dinheiro eu faço o que eu quero. Compro uma pizza, vou no cinema, sei lá, eu faço o que eu quiser. Problema meu. Então a gente não pode só falar: o cara só vai na atacarejo porque ela é preço. É verdade que 60% dos clientes vai lá por causa do preço, mas os outros 40% vão por outros motivos. Bom, e outra coisa, em relação, que isso é um ranço que o supermercadista tem, lá é tudo uma porcaria, o serviço é ruim, não sei o quê. Em relação àquilo que o atacarejo se propõe, ele entrega. Ele tem variedade de marcas? Não, mas ele tem as que o cara espera. Ele tem embalagem de tamanho diferente que o transformador. E às vezes o pequeno comerciante quer. Ele tem preço por lote econômico, que a gente normalmente não tem. A gente tem promoção. Ele tem atendimento dos funcionários? Não como o seu, mas ele tem aquilo que o cara quer. Ele tem lá, geralmente, muitos caixas abertos, embora tenha fila,
mas ele vai ter corredor amplo, você vai ter baixa ruptura, porque o custo dele e a maneira dele atender é um pouco mais barata. Então, assim, o que você espera dele, ele entrega. O ambiente de loja é uma maravilha? Não, mas é bom, como eu falei, antigamente era um caixote sem nem ar-condicionado, agora tem ar-condicionado. Em geral tem um terço do estacionamento coberto, você pode ter carga e descarga. Ele vai ter um local, como eu disse anteriormente, para você ir com um pequeno caminhão, com um VUC, ou com uma picape, com uma pequena caminhonete, ou seja, ele entrega aquilo que eles propõem entregar. Outro ponto, ele é uma vantagem para o pequeno varejista que nós não vamos ser nunca. Primeiro é o seguinte, o pequeno varejista, ele geralmente não tem volume para comprar, ou nem sempre tem volume para comprar direto da indústria. Então ele vai comprar ou de um broker ou de um distribuidor, que dependendo do tamanho dele, não vai atender ele toda hora. Aqui, no atacarejo, embora ele precise se deslocar, está tudo disponível na hora que ele quiser, na hora que ele precisar. Se acabou um produto e é importante, ele vai lá e compra na hora. Tem a flexibilidade. Por quê? Porque ele compra na hora que ele quer e o volume que ele quer. Ele não precisa ir lá e comprar o lote mínimo, que às vezes até o distribuidor te obriga a comprar. Ou uma organização lá de sortimento você compra o que você quiser. E depois, pessoal, esse último assunto é um assunto muito delicado, mas para o pequeno varejista isso funciona bem, né? Ele não precisa se identificar na nota fiscal. Ele pega aquele cupom, se ele quiser se identificar, ele pega o cupom, coloca lá no atacarejo, ele coloca o número do CNPJ dele, chega na contabilidade da loja dele e lança. Se ele não quiser, ele amassa o cupom, chega lá, joga no lixo e põe a mercadoria na gôndola e vende. Então, isso é uma coisa triste? É, mas é assim que é. São poucos estados, se eu não me engano, só tem um que está obrigando a ter a identificação. A maioria ainda não obriga essa identificação. Se isso acontecer, uma parte interessante do benefício que eles têm para o pequeno varejista pode ir embora. Bom, e depois é sempre ter em mente que atacarejo é sinônimo de baixo custo, né? O atacarejo, ele é um cara que acorda e dorme pensando em produtividade, pensando em cortar despesa, pensando o que fazer mais com menos. Nós não somos assim. Essa última frase eu acho que é muito importante. A gente precisa também, para ganhar a guerra, entender que ele vive disso, ele tem uma proposta correta, que não é só preço, mas ele banca essa proposta com uma clareza impressionante. Ah, o cliente está pedindo pão francês. Isso é econômico para nós? Não, deixa o cliente pedir, não vai ter. Essa é uma cultura que nem sempre a gente pode colocar no nosso negócio, mas a gente pensar em olhar todo dia despesa, olhar a produtividade, é nosso negócio. E a gente fala que faz, mas a gente não faz. Vou dar um exemplo. Agora, na pandemia, eu pedi para as minhas equipes revisarem todos os contratos da empresa. Pois nós somos uma rede de 13 lojas. E acreditem vocês, eu descobri que a gente tem 136 contratos assinados de fornecimento. Seja com segurança, com cara que entrega água, manutenção de impressora, manutenção de computador, portaria, cancela. Então, assim, que serviu de lição para mim? Puxa vida, como é que uma empresa do nosso tamanho tem tanto contrato? Porque embora a gente fala que a gente tem foco no custo, tem foco na produtividade, na prática isso escapa. O nosso dia a dia é muito louco, não deixa a gente olhar para isso. Então, assim, parem de maneira sistemática e olhem para isso. Bom, e aí eu queria deixar uma pergunta para vocês refletirem. Essa é para o futuro. Será que a próxima onda de pós-atacarejo será feita desses mini atacarejos, que na Europa a gente chama de hard discount, que é quase tudo marca própria, como Lidl e Aldi, que são supermercados que vai ter lá, pequeno como os nossos, hein? Eles têm de 800, agora chega até 1.000 e poucos metros quadrados, mas no passado tinha 300 referências, agora tem 1.500, 1.800 referências. Vocês acham que o futuro é esse? Bom, não dá para saber. Vamos abrir um pouco o papo com meu amigo Fábio agora e depois a gente no futuro responde as perguntas que vocês enviarem para a CATS da melhor maneira, mas eu queria reflitam, porque o atacarejo deve ficar essa onda dura, vai durar mais um tempinho aí, tá ok? Poxa, Sandro, que aula, hein? Obrigado pela, pela aula. Poxa, acho que teve muita informação muito rica. Obrigado por compartilhar tanta experiência
Eu posso te dizer que eu aprendi bastante aqui nesses 30 minutos da sua fala, muitos fatos, muitos dados e muito relevante tudo que você trouxe. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade eu acho que essa pergunta já tirou o sono de muito varejista, e vai continuar tirando ainda. Nos próximos anos, enquanto eu acredito que o atacarejo ainda continua crescendo, no momento em que a economia ainda tem margens mais achatadas, aonde a proposta do preço, o valor do preço se torna mais relevante, enfim, como você falou, o atacarejo é o hipermercado dos dias atuais, né? Se a gente olhar a situação econômica dos anos 90, é muito parecida com a situação econômica que a gente tem agora, uma situação, uma economia mais complexa, mais difícil antes do Plano Real, e é exatamente o que está acontecendo agora, e o atacarejo está ganhando espaço nessa brecha econômica que a gente vê no mercado. Então, a pergunta que tirou o sono de muitos supermercadistas, Sandra, eu estou sentado lá na minha loja, gerenciando minha loja, descubro que vai abrir um atacarejo próximo da minha loja. O que eu faço? Eu corto os pulsos, eu me pulo num penhasco, eu fecho minha loja, vendo e vou embora. Quais são as primeiras coisas que eu deveria olhar e começar a fazer para poder competir? Eu vou tentar ser bem objetivo, tá, Fábio? Mas a primeira coisa que eu queria passar de mensagem aqui é o seguinte: pessoal, se ainda não abriu um atacarejo perto de você, vai abrir, infelizmente. A não ser que você esteja tão encravado numa região sem nenhuma alternativa ou possibilidade de área física, vai acontecer. Até porque o raio de atratividade do supermercado é muito pequeno, o raio de atratividade do atacarejo é grande. Então, o atacarejo na sua zona secundária, terciária, te faz um estrago. É diferente de se abrir um supermercado na zona secundária ou terciária, vai te machucar pouco. O atacarejo não. Então, assim, vai acontecer. Dado que vai acontecer, acho que a primeira coisa, o supermercadista já passou por tantos percalços, acho que cortar os pulsos ninguém vai. Mas eu acho que a gente não pode se desesperar, mas a gente tem que se planejar. A primeira coisa de verdade é o seguinte: é entender realmente quem é que está chegando. Se é uma grande rede, e porque vocês vão entender bem porque eu vou falar, porque se é uma dessas grandes redes nacionais aí que tem duas gigantes, tem uma série, mas aí umas quatro ou cinco que são médias, mas que estão se expandindo regionalmente com muita velocidade, esse pessoal é muito disciplinado, esse pessoal é muito, assim, focado naquilo que ele faz, então lembrem daquilo que eu falei para não pisar numa casca de banana. Não saiam desesperado, por exemplo, achando que você vai conseguir competir no preço. É bobagem, porque eles não vão se mexer um milímetro, eles são muito organizados nisso. Eles têm uma estratégia de pricing que é muito pensada, muito bem implementada. Então, a minha recomendação é: foca nos teus pontos onde você sabe que esse cara não consegue te pegar. Então, fazendo um resumo, primeiro lugar, sortimento adequado. Ele não vai ter um sortimento grande. Você precisa ter um sortimento adequado para o seu cliente. Em segundo lugar, o maior foco talvez seja no perecíveis, porque o modelo do atacarejo não permite custos que a gente não consegue enxergar o benefício imediato. Ele se propõe a não dar serviço. Então, aí você vai ter que focar bastante no seu FLV, focar bastante no seu açougue, reforçar, não deixar a fila de atendimento, põe mais gente para atender no balcão, põe mais gente lá desmontando carne se você trabalha com dianteiro e traseiro, se não para desmontar a caixaria, melhora a sua reposição de FLV, não deixa a fruta ficar feia, mesmo que suba um pouco a quebra, reponha mais vezes, ou seja, põe mais gente, trabalhe o encantamento do serviço. O outro ponto que eu estava colocando é assim: cuida daquele serviço, pessoal, que a gente chama de atendimento ou de serviço mudo, que é o banheiro limpo, é não ter ruptura, é loja limpa, é não faltar etiqueta. Sabe toda aquela coisa que apurrinha o cliente? Não deixe o cliente ser apurrinhado. Hoje, agora tudo é chique, agora a gente chama de fricção, mas no tempo de vocês e no meu, a gente chama de não chateie o cara. Então, isso é muito importante. Por último, que eu acho que é a última alavanca, tem um monte de coisa, não estou falando as principais, foca na sua equipe. Foca na sua equipe. O seu colaborador.
Se ele estiver feliz, se ele estiver satisfeito, ele dá uma energia boa, ele atende bem e, principalmente, o supermercado, ele exerce um papel na comunidade local de relacionamento. Há pessoas, nós temos 50 anos na nossa rede, há pessoas que compram nas nossas lojas há quase 50. A gente tem cliente de 45, 37, 30, e a gente percebe que essa pessoa ela não quer sair daqui. Então, o que você não pode fazer? Não empurra ela para fora. Faça tudo para que você facilite a jornada dele e não empurre ele para fora. Acho que é basicamente isso, viu, Fábio? Não corta os pulsos não, pessoal. É melhor a gente vender atadura para quem quer cortar. Boa, Sandro. Boa. Uma outra coisa que eu tenho visto bastante, aí você com a sua experiência poder compartilhar, é, nos últimos anos aí eu tenho visto os supermercadistas definindo uma proposta de valor. A gente não pode querer ser tudo para todo mundo, como você disse, e nem Correto, querer copiar o cash and carry, porque a gente não tem o custo da operação deles. correto. Mas quando a gente se propõe ter uma proposta de valor, o que a gente vê é que as empresas que estão prosperando, elas precisam ser muito eficientes na proposta de valor. E não só ter uma proposta por ter, eficiente no serviço que vai entregar e no custo que aquela proposta vai gerar para o negócio. Uhum. Eu tenho analisado muitos varejistas aí, colocando tecnologia, e o que eu tenho visto, alguns números, e que até, gostaria até de compartilhar, e depois que você falasse um pouco sobre isso, por exemplo, sobre sortimento. O que eu tenho visto é que 10% do número de SKUs representam menos de 0,5% do faturamento e 0,5% da margem. Então, assim, será que eu poderia eliminar esses itens e ganhar capital de giro? Será que esses itens deveriam estar na minha loja? Outra coisa que a gente vê é que a gente tem uma boa parte do estoque que representa dos itens que representa muito do estoque. Então, o que eu tenho visto que aproximadamente 40% dos SKUs representam 80% do custo do estoque, só que só 30% do faturamento. Isso faz com que eu trave meu capital de giro, porque eu estou alocando estoques em produtos geralmente de baixo giro. Os itens de alto giro, eu começo a ter a ruptura. Então, quando eu penso numa proposta de valor para o meu varejo, para o meu supermercado, é, como, eu, como eu deveria analisar isso pensando que eu preciso ser eficiente na minha gestão? Você deu o seu exemplo, né? Poxa, eu pedi para revisar os contratos, achei isso fantástico, porque você está buscando eficiência, né? Então, fala um pouquinho disso, sobre eficiência da proposta de valor, que eu acho que é importante. Eu acho, Fábio, que você tocou num ponto e de uma maneira muito sábia que a gente se atenta pouco no varejo. Eh, eu vou tentar, pessoal, responder de uma maneira mais dentro do supermercadês. Mas o Fábio falou uma coisa que a gente precisa ficar mais ligado. O que quebra a maioria dos supermercados é a falta de caixa. Então, numa maneira geral, especialmente numa pandemia, se tem uma linha que você, dono do supermercado, tem uma loja 5, 10 ou 1.000, devia estar olhando no mínimo uma vez por semana. Eu tenho uma rotina, eu olho toda segunda de manhã, segunda-feira de manhã, toda segunda-feira de manhã, eu olho a venda, a margem PDV, a despesa total, eu caixa, toda segunda-feira de manhã, porque é o que a gente quebra. E uma das maneiras de você ter dinheiro sobrando para poder investir naquilo que te traz mais valor é fazer aquilo que o Fábio comentou. É você fazer uma boa análise do seu estoque. E eu não quero que vocês pensem que tem conflito com aquilo que eu falei. Você tem que oferecer mais sortimento. Então você vai ter que ter o bom senso de procurar o ponto de equilíbrio. Porque se eu fosse levar a mais sortimento ao sei lá, ao exagero, eu ia ter quantos SKUs numa loja? Bom, eu vou dar um exemplo. Não estou dizendo que vou seguir, só como um comentário, porque o céu é o limite. Eu fui CEO de uma rede de franquias que chama Multicoisas. Os caras conseguem pôr em 100 metros quadrados 3.000 SKUs, cara. Como faz? Eu não acreditava. Mas assim, tem um dono que é o Lindolfo, que é um gênio, que faz isso aí há 40 anos, ele sabe fazer, ninguém mais sabe fazer. Mas assim, coloca lá 3, 4 mil SKUs em 100 metros quadrados. Dá para pôr? Meu conselho, não ponham, é outro modelo de negócio. Então, volta naquilo que o Fábio falou.
acho que talvez das melhores ferramentas que a gente deva fazer, e eu sugiro para vocês, se vocês quiserem economizar dinheiro e olhar para o seu caixa, faça uma super revisão de sortimento, estabeleça padrão. Quanto é que você quer ter de giro? Quanto é que você quer ter de participação? Como o Fábio falou, poxa, mas eu tenho 80% do meu caixa consumido, é um negócio que fatura 30%. Isso a gente sabe por que chega nisso, né, pessoal? O cara está comprando bonificação, a gente sabe, assim, não tem segredo para ninguém quando acontece isso. Por que a cauda longa acontece? Por dois motivos também. Porque a gente fica pegando verba de introdução de produto, porque a gente não tem um processo formal que teria que ser periódico de revisão do sortimento, de fazer o que o Fábio falou, porque isso aí não é fazer uma vez na vida e agora meu sortimento tá bom. Não, tem que fazer no mínimo uma vez por ano. O alto giro, você faz todo dia, você olha para ele todo dia. O produto super, assim, aquele ultra notável, você olha isso cada 1, 2, 3 meses, mas o problema é a cauda longa, que é 50, 60, 70, 80% da quantidade de SKU, que não vende, 20% você não olha nunca, e tem caminhão. Bom, minha sugestão para isso também, além de você ter uma análise, tem a métrica. A gente aqui no Veran, a gente tem uma métrica que eu recebo todo dia, qual é a idade do meu estoque. Então, eu sei lá quanto que eu tenho estoque nas minhas lojas, quanto que está no CD. Eu somo tudo, por exemplo, dá lá 30 milhões. Eu sei quanto desses 30 milhões tem até 30 dias dentro de casa, quanto de 30 a 60, quanto de 60 a 90, quanto de 90 a 120, acima de 120 dias. Que a gente chama de idade do estoque, que é o tal do aging. Mesmo você tendo isso, você tem que fazer a tua revisão periódica. E para mim é muito importante esse ponto que o Fábio falou. A gente não dá muita atenção e a gente precisa dar muita atenção. Se você não deixar o seu caixa enxuto, quando aparecer uma oportunidade, você não vai ter grana para negociar. Quando aparecer, sei lá, uma oferta excepcional, você não vai ter dinheiro. Então, assim, foca em sempre ter uma folga de caixa. Legal, Sandro. Você acabou, respondendo minha próxima pergunta, Ah, é? que Desculpa. é que era quais são as linhas do DRE que a gente precisa olhar sempre nesse momento. E você já acabou colocando que o caixa é rei nessa história, né? É super. É super Então, mas importante. você sabe qual é o problema? É porque assim, o varejista, ele olha DRE com alguma frequência, mas o caixa não está na DRE. Então você tem que olhar fluxo de caixa, pessoal. Cobra do teu financeiro aí o seguinte: o fluxo de caixa dos próximos 30 dias, no mínimo 15, tem que vir para você detalhado dia a dia. Dia a dia, você como dono tem que saber quanto é que vai estar o meu caixa daqui a 15 dias. E depois ele deveria te entregar os grandes totais dos próximos 6 meses do caixa. Façam isso. Vai dar um trabalho, mas na hora que vocês organizarem, vocês vão ver que vocês vão falar assim: puxa, daqui 20 dias, se eu não renegociar uma entrega aqui, eu vou ter que ir no banco pegar dinheiro. Vai fazer um buraco de 1 milhão aqui nesse dia. E acontece. Então, para você evitar de descobrir isso aí 2 dias antes de acontecer, se a gente fizer isso, controle de caixa. Agora, as outras linhas da DRE, é lógico que são importantes. E eu digo também o seguinte, sabe, Fabio, precisa olhar semanalmente, se não diariamente, indicadores de performance e de satisfação do teu cliente. Ver se o ticket médio está subindo ou está caindo, ver se o número de clientes está aumentando ou está diminuindo, dá uma olhada se tem mais ou menos reclamação nas mídias sociais sobre aquilo que está fazendo. Existem vários métodos, mas façam os métodos de avaliação de satisfação. Às vezes as pessoas falam, mas esse é caro. Cara, faça qualquer um, mas faça algum. Faz uma vez por ano com um cara profissional, você não vai ter dinheiro para fazer isso aí todo mês, mas cria uma pesquisinha, faz todo mês e pergunta. Fala para o gerente, você mesmo, vai lá na loja e pergunta, por que você está bravo aqui hoje? Eu costumo fazer o seguinte, né? Eu sempre atendo o cliente bravo, procuro atender eu. Porque eu preciso entender por que o cara está bravo. Cliente feliz, todo mundo atende. Cliente bravo, eu preciso atender. Então, além do fluxo de caixa, das DREs, criem alguns indicadores de satisfação do cliente, indicadores operacionais, que é para você não achar, estou ficando muito rico, e aí você não entende por que começa a sumir cliente, sumir cliente, sumir cliente, e aí a gente vai ficando numa situação difícil. Legal, Sandro. E aí minha última pergunta, que eu acho que nesse ponto de cliente pensando que eu tenho um atacarejo que está entrando no mercado, e eu preciso, uma das primeiras coisas é não perder meus clientes para o atacarejo, né? Eu preciso fidelizar meus clientes. E a gente vê que o varejista faz isso demasiadamente por um plano promocional. Como diferenciar um plano promocional de um varejo, supermercado, visto que eu tenho um atacarejo?
aonde tudo é preço. Eu acho assim, Fabio, depende de como você vai querer enfrentar essa briga. Então eu vou primeiro dar 2 passos para trás dos slides. Brigar no preço é bobagem. Você vai ter que continuar fazendo as suas promoções, mas faça no nível daquilo que você acha que é o preço correto, se você estivesse comparando com outros supermercadistas. O que é importante é você enfatizar, é você ter linhas adicionais que você vai comunicar sortimento. Então mostre feira do salgado, feira do embutido, feira do peixe, cortes de carnes especiais, só laticínio, só limpeza. Use muita mídia social, pessoal. A mídia social, olha, eu vou dar um outro dado para vocês. Eu cheguei aqui em 2019, mas a última pesquisa que a gente fez completa é de 2018. Em 2018, 79% dos nossos clientes, eles vinham pelo folheto. E mídia social era zero, deu traço. A gente fez agora, no meio da pandemia, 13% dos meus clientes já sabem dos meus preços pela mídia social. Então, assim, a gente usa muito WhatsApp, a gente usa SMS, a gente tem e-commerce, a gente tem app, assim, façam isso, porque é muito importante você não só ter um preço correto, mas contar o que você faz que o cara não faz. De novo, foca na tua proposta positiva de valor, não tenta dar tiro, o cara tá de canhão, você tá de revólver, então você tem que ser sniper. Então você mostra o seguinte, olha, cara, e não adianta dizer, eu tenho aqui, o cara não tem lá. Não precisa. Faça assim, mostra todos os frios que você tem, se é importado ou importado, quais são os embutidos que você tem. Então, assim, faça semana de promoção. E esses folhetos não precisam ser promocionais. É folheto para você vender a categoria, é folheto para você vender o serviço. E o cliente vai falar assim: nossa, nem sabia que o cara tinha isso lá. Porque às vezes vocês podem testar, já testei isso várias vezes na minha vida. Você está dentro da loja, está no corredor, pergunta para o cliente se eu conhece isso, o cara não conhece. Às vezes está na frente dele, ele nunca viu. Por quê? Porque ele acha que aquilo não tem. Não é todo mundo que sabe quais são as 8, 9 mil coisas que tem na nossa loja. É muito SKU, nem a gente mesmo sabe. Legal, Sandro. Então, é muito legal o que você disse, porque na verdade a gente entrando, não precisa entrar na competição de preço, como você tanto ressaltou, mas a gente precisa criar a imagem de ter um sortimento amplo Claro, e quando fizer isso, criar um mix de margem entre produtos que eu quero ter um preço mais competitivo, não digo seguir, mas ter um preço mais competitivo, mas eu também posso trazer o restante do mix, que é onde eu vou gerar massa de margem em valor para pagar a ação como um todo. Então, essa é a parte com inteligente do certeza. negócio, né? Com certeza. E tem um ponto, sabe, Fábio, que a gente precisa considerar, e aí eu queria falar direto para você, supermercadista. Pessoal, muito do que a gente vai tentar agora na pandemia não vai funcionar. Porque a gente está numa situação de exceção, eu já vivi outras situações de exceção, vocês viveram também outras. Quando dá essa falta de grana, essa sensação de paralisação e esse negócio se arrasta, e eu acho que até a gente ter a vacina vai se arrastar, e mesmo depois, o desemprego ele não está crescendo muito, mas ele ainda está crescendo, então até esse negócio retomar, muito do que a gente está falando aqui, talvez você fale, eu fiz e não funcionou. Não desistam. Isso não é uma corrida de 100 metros rasos, isso é uma maratona. Não desistam. Vocês têm que manter foco, disciplina, foco, disciplina, foco, disciplina. Você vai chegar lá e vai ter o seu cliente. Não adianta você achar que se você fizer tudo que eu estou te falando, o teu cliente não vai no atacarejo. Ele vai. Inclusive, tem material de grandes varejistas regionais de supermercado falando, bom, eu percebi que eu não consigo mais vender commodity que nem o cara, diminuí lá e estou botando outra coisa. Mas eu vou parar de vender commodity? Não, não vou, mas não consigo competir com o cara. Então, se eu estou perto, eu não vou competir. Eu deixo lá o espaço reduzido de commodity, vou colocar lá cervejas especiais, arroz semi-pronto, é isso. Então, assim, foco e mantenham isso, porque esse momento de exceção vai dar a impressão de que isso nada funciona. Não pensem assim. Essa, essa crise vai passar e, historicamente, você vê os ciclos econômicos, toda vez que tem uma crise, o país depois cresce de 5 a 8%. Então, assim, a gente sair da crise, o negócio vai estar acelerado. Então, o momento de ajustar isso que o Fábio está sugerindo é agora. É agora de você olhar seu price, olhar seu sortimento, olhar a composição do seu estoque, olhar o seu caixa. Faça agora. Legal, Sandro. Ô, Sandro, eu ficaria aqui o resto, né, o dia inteiro conversando com você, porque o papo tá bom, muito bom, mas queria te agradecer por
por tanto conhecimento compartilhado e queria pedir suas considerações finais aí sobre o tema. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Cátia, o time da Cátia e o próprio Fábio pela gentileza do convite. Quero me colocar à disposição, depois o pessoal da Cátia pode passar meu e-mail para vocês aí, e aí a gente tenta resolver da melhor maneira possível as dúvidas que eu souber responder, várias com certeza, infelizmente eu não vou saber. Mas eu acho que o importante é a gente pensar no seguinte: esse modelo, ele como qualquer outro modelo de varejo, ele ainda vai permanecer por muito tempo. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que esse modelo ainda vai ser o modelo da moda pelos próximos 5 a 10 anos, ou seja, vai surgir coisa nova? É óbvio, vai surgir de tudo. E tem muita coisa cíclica que vai voltar. As pessoas vivem falando: "Ah, mas o hipermercado morreu". Eu escuto isso há mais de 10 anos e assim, tá aí. Vende igual vendia nos anos 70, 80? É óbvio que não. Mas os supermercados, principalmente as redes regionais, as redes de bairro, essas redes que são focadas, eu acho que elas são o outro grande eixo de desenvolvimento e crescimento do varejo. Então, assim, não vamos nos desesperar, não saiam todos achando que qualquer loja que você tem é conversível em atacarejo. Algumas certamente são, então olhem com carinho. E se você tiver que fazer uma conversão, faça a conversão, não faça uma coisa meia boca, uma meia sola de sapato. Faça 100%, depois de analisar, de estudar e tragam, óbvio, um cara especializado. Não tentem fazer com a prata da casa, que vai dar errado. Eu já vi isso dar errado. Não façam isso. Agora, analisar o atacarejo, enfiando a cabeça como uma avestruz debaixo da terra, achando que vai passar, não vai melhorar. Isso não é um problema, não encarem como um problema, encarem como uma alternativa de mercado que está lá para discutir com a gente. E a gente tem muita arma, então não é como o Fábio brincou lá para a gente se desesperar. Resumindo, olhem de frente, foco e disciplina e proposta nas coisas positivas, não achem que se pôr a cabeça vai passar, porque não vai passar. Acho que tem muito chão pela frente para a gente aprender a conviver. E reflitam aquilo que a gente pode sair na frente do atacarejo e vão entender como é que é o modelo do Lidl, como é que é o modelo do Audi, vão entender se esse negócio não pode ser o futuro, porque aí é para nós, porque a loja é do nosso tamanho. E se é para agora, eu não sei. Vou só dar um dado para vocês. 20 anos atrás, né, quando o pessoal do Lidl entrou na Inglaterra, eles foram chacota. Hoje os caras sozinhos já têm 1.000 lojas num país que deve ser do tamanho do estado de Minas Gerais. Só eles têm 1.000 lojas. E eles já têm lá 24% do faturamento do país. Então, assim, daqui um ano, dois ou cinco, eu não sei dizer, mas eu estou fazendo uma provocação, entendeu? Pode ser que seja uma próxima onda que seja boa para nós, somos supermercados. Legal, Sandro. Bom, Sandro, eu queria muito te agradecer pela tua participação incrível aqui, um conteúdo incrível, muito legal poder compartilhar esse dia aí com você. Queria agradecer também ao público, a quem está nos assistindo agora. Espero que vocês tenham gostado. A gente preparou tudo isso com muito carinho aí para poder ajudá-los nesse momento. Agradecer à Cates, agradecer ao evento Expo Super Online, super inovador e super legal em poder compartilhar tudo isso com vocês. Eu queria convidá-los também para conferir o restante da programação e participar das atividades previstas nos demais horários. Isso vocês encontram no site da CATS, só entrar lá, conferir e participar. Mais uma vez, muito obrigado